O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo Marcos. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Jesus chamou os 12 e começou a enviá-los 2 a 2, dando-lhes poder sobre os espíritos impuros. Recomendou-lhes que não levassem nada para o caminho, a não ser um cajado, nem pão, nem sacola, nem dinheiro na cintura. Mandou que andassem de sandálias e que não levassem 2 túnicas. E Jesus disse ainda: quando entrardes numa casa, ficai ali até vossa partida. Se em algum lugar não vos receberem, nem quiserem vos escutar, quando sairdes, sacudi a poeira dos pés, como testemunho contra eles. Então os 12 partiram e pregaram que todos se convertessem, expulsando muitos demônios, e curavam numerosos doentes, ungindo-os com óleo. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Sem mim, nada podeis fazer, diz Jesus no Evangelho de São João, no capítulo 15. E ainda acrescenta: como o ramo não pode dar fruto por si mesmo, se não permanecer na videira, assim também vós não podereis dar fruto, se não permanecerdes em mim. Isso, de alguma forma, resume o que nós ouvimos nas leituras de hoje. Na leitura do primeiro livro dos Reis, nós estamos vendo aqui a passagem, então, de Davi a Salomão. Acompanhamos por vários dias, nas primeiras leituras, a vocação de Davi, o chamado, a rejeição que Deus fez de Saul por ter sido indócil, desobediente. E vimos Davi crescer, cair, levantar, e agora Davi está passando, então, o cetro real a Salomão. E Davi diz umas coisas aqui interessantes, diz assim, veja, na hora da morte, em que tem aí as últimas palavras, normalmente as pessoas dizem coisas muito importantes, coisas testamentárias, colocam ali na mão dos outros coisas importantes do seu legado. E ele diz então a Salomão: vou seguir o caminho de todos os mortais. Aqui a gente já vê a maturidade de Davi, Vou seguir o caminho normal. E diz a seu filho: sê corajoso e porta-te como um homem. Aqui um conselho a dar, especialmente aos rapazes, aos meninos que estão crescendo, os pais darem conselho aos seus filhos homens. Sê corajoso e porta-te como um homem. Mas claro que, além de ser importante dizer, mas não basta só dizer. Davi, e é importante que a gente também dê o exemplo. Davi deu exemplo disso a sua vida inteira. Ser corajoso e se portar como um homem. Nós vemos Davi, desde o comecinho, quando aparece ali, quando Samuel vai lá na casa de seu pai, Jessé. Davi, quando se fala dele, diz: ele está no campo pastoreando. Todo mundo estava ali junto com seu pai, Samuel, diz: o mais novo está lá no campo pastoreando, estava trabalhando. Mas a palavra diz que Davi protegia as suas ovelhas diante das feras. Davi era operante, cuidava sim das suas ovelhas e depois vai cuidar do seu povo como rei. A gente vê enfrentando Golias, a gente vê ele nas
em incursões do exército, vencendo os inimigos. Saul matou 1000, Davi matou 10.000, a gente escuta o povo cantando, e ele cresce e diz: o Espírito do Senhor estava com Davi, foi ungido do Senhor. E vemos Davi depois como rei se sacrificar pelo povo. Chega a dizer que ele e sua casa fosse atingida e não o povo, por causa de suas faltas. Então se sacrificava, se entregava, se doava. E quando caiu também pediu perdão a Deus, se portou como um homem. Mas, depois que ele diz isso, ser forte e corajoso, porta-te como um homem, aí ele começa a colocar as coisas, aqui que a gente vê também, mais importantes, que ele deve ver. Ele diz assim, está na ordem das coisas mais importantes. Observa os preceitos do Senhor, Salomão. Observa os preceitos do Senhor teu Deus, andando em seus caminhos e observando os seus estatutos, seus mandamentos, seus preceitos e seus ensinamentos, como estão escritos na lei de Moisés. Ele está dizendo, ser forte e corajoso, então a primeira coisa, você deve obedecer a Deus. Você deve ter Deus como teu Senhor. Observa os mandamentos, o que Moisés escreveu, e está lá: amarás o Senhor teu Deus com todo o teu pensamento, com todo o teu coração, com toda a tua alma. E aí diz, olha, e assim serás bem-sucedido em tudo o que fizeres e em todos os teus projetos. Está vendo o que é ser um homem? É obedecer a Deus. E aqui, ser humano. Obedecer a Deus, colocar Deus em primeiro lugar na sua vida, honrar a Deus, temer a Deus. A gente não diz, na palavra de Deus mostra Salomão como o mais sábio dos homens. Diz ainda que ele foi mais sábio que os homens do Oriente, do Egito, de potências. O temor do Senhor é o princípio da sabedoria. Temer a Deus. Não se desconectar com a sua origem, com a sua fonte. O homem que quer viver apartado de Deus é um homem insubsistente, quer dizer, insubstancial, sem substância, sem fundamento, sem solo. Sem mim, nada podeis fazer. Vós sois os ramos, eu sou a videira. A fonte vem dele, vem de Jesus. Não sei se você já fez a experiência de fazer essa experiência ou ver alguém vivendo isso, né? Que às vezes a pessoa vai lá ligar um computador, ligar uma impressora, uma máquina de lavar, algum outro eletrodoméstico, e a pessoa tenta, aperta lá nos negócios, aperta, e não funciona. A televisão, vai lá, não funciona, o controle remoto não funciona. Aí ela vai e chama alguém, chama o filho, chama um irmão, às vezes até chega a chamar um técnico. Aí o cara chega lá, aí olha, diz assim, está fora da tomada. Como é que vai funcionar separado da sua fonte de energia? Pode ser, aos olhos do mundo, mais inteligente, mas nunca será sábio. Salomão, na primeira manifestação de Deus, a gente está ouvindo aqui o capítulo 2 de 1 Reis, no capítulo 3, quando Deus se manifesta a ele diz o quê? Olha, meu pai Davi governou com maestria, um coração reto. Meu Deus, eu sou só um menino. Então te peço que o Senhor me dê inteligência, mas essa inteligência no sentido que venha do Senhor, isso é sabedoria. E Deus diz, já que não pedisses outras coisas, dou-te um coração sábio e inteligente. E as outras coisas mais. Salomão com seu coração ligado a Deus, ligado ao Senhor.
Nós vemos isso de alguma forma depois no Salmo, dizendo aqui: a vós, Senhor, também pertence a realeza, pois sobre a terra como rei vos elevais. Toda a glória e riqueza vem de vós. Sois o Senhor e dominais o universo. Em vossa mão, em vossa mão se encontra a força e o poder. Em vossa mão tudo se firma e tudo cresce. O Papa Bento XVI chegou a dizer uma vez, acho que ainda antes de ser Papa, se não me engano, dizendo isso: quando um homem caminha com o Senhor, ainda que caia, ele cai nas mãos do Senhor. Em vossa mão se encontra a força e o poder, mesmo na nossa queda, quando a gente cai, e está ali, às vezes, uma fraqueza. Em vossa mão tudo se firma e tudo cresce. E vemos isso também no Evangelho. Jesus chama os 12, começou a enviá-los 2 a 2, dando-lhes poder sobre os espíritos impuros. Sem mim nada podeis fazer. Meus irmãos e irmãs, os nossos passos não podem ser longe dos caminhos do Senhor. Se a gente está caminhando um pouco fora do caminho, voltemos para o Senhor. O Senhor nos dá tempo, nos dá, graças a Deus, oportunidade de escutar a Sua palavra, deu a mim, dá a nós escutar a Sua palavra. Voltemos para o Senhor. Nenhuma outra coisa pode dar realmente subsistência aos nossos pés, à nossa caminhada, senão o Senhor. Deus é de fato a videira verdadeira, nós somos os ramos, sem Ele nada podemos fazer, e Ele quer, na verdade, que produzamos muitos frutos. Muitos frutos, Ele disse isso, que o Pai deseja que nele produzamos muitos frutos, que o Senhor nos dê, então, essa graça de, assim, purificados por Sua palavra, produzir muitos frutos. Mas também, agora com o sacramento da Santíssima Eucaristia, que agora, pela oração da Igreja, será consagrado no altar, o pão e o vinho, também nós sejamos fortalecidos com a fonte da nossa vida, nosso Senhor Jesus Cristo. Amém.